Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Esse é o segundo vídeo de uma série de aulas falando sobre termologia. Nessa aula, nós vamos falar sobre termômetros. Se você quiser assistir todos os vídeos de termologia, aí na descrição do vídeo tem um link. Você clica nesse link e você vai ser direcionado para a playlist. Na playlist vai ter todos os vídeos de termologia, tá bom? Tá aí na descrição. Bem, nosso objetivo é estudar os termômetros, e termômetro é um instrumento utilizado para medir temperatura, tá bom? E temperatura, por sua vez, pessoal, é a grandeza física que mede o grau de agitação média de átomos e moléculas, dando assim o estado térmico de determinado corpo. Como é que funciona isso? Pelo amor de Deus. Você tem aqui determinado corpo, e aí coloca um termômetro em contato com esse corpo, e ele vai medir a temperatura do corpo. Suponha 20 graus Celsius. Se você joga calor a esse corpo, essas bolinhas aqui, que são representações de átomos e de moléculas, vão ficar mais agitadas. E essa agitação é o que nós chamamos de temperatura. Então, quanto mais agitados tiver os átomos e as moléculas de um corpo, maior será a sua temperatura. Tá bom? Mas como funciona, por exemplo, os termômetros? Esse termômetro aqui, por exemplo, um termômetro mais simples, né, que é o termômetro de mercúrio. Ele é basicamente um tubo fechado, onde nessa parte de baixo aqui, no bulbo, eu tenho um líquido. Esse líquido é o mercúrio, e quando eu coloco esse líquido, né, esse termômetro, essa parte aqui, o bulbo, em contato com o corpo, vai haver uma transferência de calor do corpo de maior temperatura para o termômetro, e esse líquido ele vai se dilatando. Quando eles estiverem com a mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico, o termômetro vai marcar qual é a temperatura desse corpo, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona. A grosso modo, um tubo com um líquido, quando você coloca um corpo com a temperatura elevada, há essa transferência de calor, e o líquido mercúrio que está dentro desse tubo, ele vai se dilatar, e aí você tem a leitura, que é a temperatura do corpo, tá bom? Então é assim que funciona essa ideia desse tipo de termômetro, beleza? Mas, pessoal, eu disse para vocês, né, desde o começo, que para você medir a temperatura de um corpo, você tem que colocar o corpo em contato com o termômetro, né? Você colocando o corpo em contato com o termômetro, ele mede a temperatura. Mas se, por exemplo, eu quiser medir a temperatura de um planeta, do Sol, por exemplo, eu tenho que ir até lá, o Sol, colocar o termômetro em contato com ele e ter essa leitura. Não funciona dessa forma, tá bom? A explicação para isso é a mesma, por exemplo, da época da pandemia, quando você ia para a escola, ia para um shopping, ia para uma loja, e tinha um rapaz lá na porta, uma moça, que colocava um termômetro desse tipo, um termômetro desse infravermelho, apontado para você. E aí ele tinha essa leitura. E ele dizia se você estava com febre ou não. Pessoal, todo o corpo é formado por átomos e moléculas, né? E essa vibração dos átomos e das moléculas é que dá a temperatura do corpo. Essas moléculas, pessoal, vibrando, ela libera uma determinada radiação, que eu posso representar por essa figura aqui, tá bom? Então, essas moléculas desse corpo, elas vibrando, ela liberam uma radiação térmica. E esse termômetro, o que ele lê é a radiação térmica. Aí você pode chegar para mim e pode dizer, mas espera aí, quando essas moléculas elas estão vibrando, eu consigo ver, e eu não vou conseguir ver essa radiação? Olha só, na água a gente consegue ver essas moléculas vibrando, né? Quando você coloca a água no fogo e a água começa a ferver, você consegue ver nitidamente que essas moléculas elas ficam agitadas, ficam vibrando. Mas você vai conseguir ver essa radiação que o corpo libera. Para você conseguir ver essa radiação, a temperatura tem que ser superior a 600 graus Celsius. Quando um corpo tem uma temperatura superior a 600 graus Celsius, ele libera uma radiação que é visível. Lembrando que a água ela ferve a 100 graus Celsius, tá bom? E nessa temperatura que está no infravermelho, essa radiação ela é invisível. Então, quando você coloca um termômetro apontando para esse corpo, o que ele vai ler é essa radiação térmica que está sendo liberada devido à vibração dos átomos e das moléculas desse corpo.
Ele libera essa radiação e o termômetro ele consegue ler a temperatura desse corpo. É mais ou menos assim que funciona, tá bom, pessoal? Bem, também vou mostrar para vocês de forma rápida as escalas termométricas que são mais conhecidas, que são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Existe uma relação entre essas três escalas, que é a seguinte, essa aqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5 e C igual a K menos 273. Para que serve isso? Por exemplo, dado um valor em uma escala termométrica, qual o valor vai ser na outra escala? Por exemplo, se em um termômetro que eu meço a temperatura for 10 graus Celsius, qual vai ser a leitura no termômetro graduado na escala Fahrenheit e na escala Kelvin? A relação é dada por essas três equações. Na próxima aula, eu vou deduzir essas três equações partindo dos três termômetros, tá bom? E vamos fazer alguns exemplos. Eu vou colocar aí o link da próxima aula, você pode clicar aí acima que vai ser direcionado a ela. Obrigado, até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, curte nossos vídeos, compartilha e até a próxima aula.